Olá, boa noite. No dia em que o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresentou a defesa da presidente Dilma na Comissão Especial do Impeachment, o É Notícia entrevista o professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Pedro Serrano. Mestre e doutor em Direito do Estado, também pela PUC, Serrano concluiu o pós-doutorado na Universidade de Lisboa. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo na Notícia. Muito obrigado pelo convite. Professor, nós estamos gravando essa entrevista um pouquinho antes do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, fazer a sustentação oral, a defesa da presidente Dilma Rousseff, mas a gente já sabe mais ou menos em que linha vai essa defesa. Basicamente, ele vai dizer que não houve crime de responsabilidade e que também o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment como um ato de vingança. De fato, há essa discussão sobre a legalidade do impeachment, né? Se o crime de responsabilidade é ou não um motivo para o impeachment. Qual a sua posição? Olha, eu entendo que não há crime de responsabilidade no impeachment hora em tramitação. É óbvio que os juristas que propuseram o pedido de impeachment são absolutamente respeitáveis, estão com a interpretação deles, tentando contribuir para o país do modo que eles acreditam, mas eu pessoalmente divirjo do ponto de vista deles. Quer dizer, eu acho que é muito exagerado, primeiro, se falar em pedalada fiscal como crime de responsabilidade para sancionar com essa pena tão grave que é a pena da perda do mandato, que significa, no fundo, uma restrição profunda na soberania popular no nosso regime democrático, né? Acho, primeiro, que não houve ilegalidade no que eles chamam de pedalada fiscal. Se houve ilegalidade, ela não é grave o suficiente para poder caracterizar um crime de responsabilidade. Veja que a Constituição, ela fala que tem que haver um atentado à Constituição e à lei, ou seja, não basta ser uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade comum, porque senão também qualquer ato, decreto que fosse declarado pelo Supremo inconstitucional do Executivo levaria ao impeachment do presidente. Não pode ser assim. Quer dizer, não é qualquer inconstitucionalidade ou qualquer ilegalidade que caracteriza crime de responsabilidade. Mas tem um grau de subjetividade aí, até quando o senhor usa a palavra atentado, pode ser interpretada como as pedaladas fiscais podem ser interpretadas como atentado e por outros juristas não, por exemplo? Não, eu creio que, eu duvido um pouco dessa expressão subjetividade. Isso é uma tendência de uma linhagem de pensamento do direito que eu divirjo muito, que oferece para o intérprete do direito um poder que ele não tem, né? A lei tem um sentido, e esse sentido ele não foi criado por quem interpreta. A lei não está sujeita a esse tipo de interpretação, ela é mais clara e mais direta, eu mais vou dizer para você o objetiva. seguinte, a gente não pode fazer com que a gente interprete o que a gente quer. Né? Existe ali uma mensagem dada pelo povo, pelos representantes do povo. Isso tem que ser respeitado por quem interpreta. Não há na conduta da presidente nenhum benefício pessoal dela. Nem se cogita isso nas acusações, quer dizer, e nem de terceiro, nenhum benefício indevido. As chamadas pedaladas fiscais foram usadas para cumprir com responsabilidades públicas. E pior, responsabilidades públicas que, segundo a lei e a Constituição, devem ser priorizadas, que são responsabilidades sociais, né? Não se interpreta a Constituição pela lei, se interpreta a lei pela Constituição. E a Constituição, no artigo 3º, em toda a sua estrutura, vamos dizer, do que ela determina como deve ser a República Federativa do Brasil, ela determina que se prioriza o atendimento às desigualdades sociais. Quer dizer, a própria lei de responsabilidade fiscal fala determina que se dê prioridade ao pagamento, vamos dizer, das questões que implicam em questões sociais, né? Mas o efeito disso também não foi muito nefasto, né? Quer dizer, provoca um rombo nas contas públicas, não que esses pagamentos, esses benefícios sociais não tivessem que ser atendidos, mas o que isso fez foi dar uma aparência de que as contas públicas estavam em ordem quando havia um rombo muito maior do que se imaginava, né? Isso só foi descobrir isso, principalmente depois da eleição. Olha, isso é uma forma de interpretar, foi uma forma do sujeito administrar, porque entrou em crise. Quem estava em crise todo mundo sabia durante a eleição. Que o país estava em crise, que o Estado estava em crise, ali estava todo mundo sabendo. Aliás, estava todo mundo esperando essa crise desde 2008. Talvez ignorassem a gravidade da crise. Não, é que talvez, né, até o próprio tamanho. Governo ignorasse. Quem é que tem condição de ficar prevendo o que vai acontecer ano que vem, né? Com absoluto, eu nunca vi economista acertar em 100%, né? Ele acerta tendências e tal, né? Então, essa capacidade humana de prever as coisas também a gente tem que pôr em questão. Então, a capacidade nossa de prever é muito limitada no tempo, né? Então, a realidade é que sabia que havia uma crise ali. Essa crise não é só brasileira, é uma crise internacional que vem em 2008. Foram adotadas medidas anticíclicas pelo governo que funcionaram por um período. A partir de um certo momento, por N razões, inclusive erros do próprio governo,
deixaram de funcionar, né? Agora, de fato, o governo estava em crise e precisava tomar algumas medidas. Essas manobras, vamos dizer, contábeis, elas são normais na administração pública, em especial em crise. Tanto que pedaladas fiscais foram feitas por todos os governos anteriores e por quase todos os governadores. Por que não desperta tanta emoção? Por que, por exemplo, o governador Alckmin, que praticou mais decretos de suplementação de crédito, que é a outra acusação que tem, mais decretos do que o presidente Dilma está sendo acusado, por que ele não foi pedido impeachment dele? Professor, eu gostaria de reproduzir um trecho do discurso do jurista Miguel Reale Júnior, que é justamente um dos autores desse pedido de impeachment e teve na comissão especial na semana passada. Ele diz o seguinte: essas pedaladas fiscais levaram a que a União contraísse empréstimos, contraísse operações de crédito com instituições financeiras das quais ela é controladora. Isso é absolutamente proibido pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero lhes dizer que o equilíbrio fiscal, que o ajuste fiscal é um bem público, fundamental, pedra angular da economia de um país. E no momento em que se quebra o equilíbrio fiscal, como que um jogo de quebra de dominó, porque isso leva à inflação, à recessão e ao desemprego. Como o senhor rebate essa declaração dele? Exatamente na dimensão política. Se você tirar os adjetivos políticos que você tem nessa afirmação, ele afirma que houve uma operação de crédito entre um banco controlado pelo Estado e a administração pública. Eu acho que essa operação de crédito não existiu. O governo vai dizer que é um fluxo de caixa, né? Para os leigos entenderem. Os leigos entenderem. Existe uma diferença entre atraso de pagamento e o empréstimo. Quando eu atraso o pagamento de uma conta da Eletropaulo, a Eletropaulo não está me fazendo empréstimo. Ela tem um direito de crédito contra mim porque ela tem um crédito daquela conta. Mas esse direito de crédito não é uma operação de crédito, não é um empréstimo. Ela não fez comigo um contrato de empréstimo. Ela não realizou empréstimo, é um atraso de pagamento. O que houve no caso das pedaladas fiscais foi um atraso de pagamento. E isto é previsto como lícito na legislação de responsabilidade fiscal. Porque atraso de pagamento ocorre. Aconteceu durante um tempo muito maior, um período muito maior e um montante muito mais Mas não havia na lei um esclarecimento de qual montante e qual período podia ser. E a partir de agora, pelo entendimento do TCU? Claro, não é só pelo entendimento. Uma vez que o TCU apontou o problema, a administração pública tomou suas medidas, estabeleceu um limite, um tempo, etc. Tal. Isso não havia regulação. Como se fosse uma correção de rota, né? Claro. Agora veja, eu queria insistir. Não há operação de crédito ali, portanto, não houve desobediência à lei de responsabilidade fiscal. E outra coisa que eu queria insistir mais ainda. O que a Constituição fala é que há crime de responsabilidade quando há ofensa à lei orçamentária. Ela não fala nada em relação à lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, ofender a lei de responsabilidade fiscal... A lei de responsabilidade fiscal é diferente de orçamento. São coisas diferentes. Como é que é essa diferença? Explica. A lei de responsabilidade fiscal, ela trata da questão do gerenciamento do Estado, que você pode fazer, etc. Ele limita o poder de gerenciamento, vamos dizer, do gestor. Estabelece para ele critérios para ele não fazer, vamos dizer, exageros, etc. A lei de orçamento estabelece despesa e receita, ponto. Quer dizer, regras relativas a isso. No campo do direito financeiro, são fenômenos diferentes. E veja, como se trata de um crime de responsabilidade e direito sancionatório, a norma que estabelece a conduta delituosa tem que ser interpretada restritivamente. Você não pode ficar ampliando. Essa tendência que se viu nos discursos legítimos e muito bem formulados pelos advogados que acusam, eles a toda hora estão recorrendo a circunstâncias vamos dizer, de interpretação extensiva, criar, vamos dizer, fatos que não estão claros na situação. Por exemplo, uma das advogadas correlacionava na defesa dela a questão da pedalada fiscal, a questão da Petrobras. Não há nenhuma correlação. Foi a Janaína Pascoal, né? Mas que não há também nenhuma é uma correlação fática. No campo jurídico isso é um absurdo. Quer dizer, muito... Isso atende uma demanda de um discurso midiático, mas não atende, vamos dizer, ao rigor que a ordem jurídica coloca para você estabelecer uma punição num crime de responsabilidade. O senhor iria ao ponto Então, é este fundamento jurídico que falta. O que há de sobra no discurso da oposição, que eu acho que é legítimo? Um discurso político que manifesta uma insatisfação com o governo. Isso é real e representa hoje, na minha opinião, a maior parte da sociedade. E mostra estávamos comentando aqui antes de começar, um defeito no sistema jurídico constitucional brasileiro. Nós não temos o Instituto do Recall. O que é o Recall?
é um mecanismo pelo qual você convoca a população a fazer um plebiscito se quer ou não a continuidade daquele governo no meio do mandato, quando há uma insatisfação muito grande, como é o caso de hoje. E aí a discussão é só política, não é jurídica, não tem que haver crime nem nada. É uma discussão da população com o seu representante. E é legitimada pela própria sociedade, porque ela volta às urnas e decide e aqui não se é o ela quer ou não não é o que governante deputado, continue. não é partido, nessa, desculpa falar a expressão, mas essa politicagem que está quando o assunto é diretamente a população. Ela vai lá e decide, né? Por questão política mesmo. Ela fala, esse governo não deve continuar. Eu acho que a gente devia ter isso no nosso sistema. Em 88, eu fui um dos, né, muita gente brigou para ter isso na Constituinte. Devíamos colocar isso agora, aproveitar essa situação e ver que nós temos um vácuo, né, no sistema. Exatamente situações onde um presidente esteja rejeitado, com dificuldade de legitimidade junto à sociedade, tem que ficar usando esse tipo de instituto do impeachment, que se diz que ele é político num sentido ruim da expressão político. Ele é político no sentido jurídico, quer dizer, é um instituto jurídico que busca punir o presidente por crime de responsabilidade, se usa de forma desvirtuada para tentar resolver um problema político. E ele não serve para isso. Mas então existe um vácuo, porque se a gente não tem esse expediente do recall, a gente tem que resolver um problema urgente que é o impeachment. Nesse sentido, em como está colocado agora, o senhor é contra ou a favor do impeachment? Sou totalmente contra. Mas assim, por quê? Porque eu acho que não se pode sacrificar a estrutura democrática de Estado, e seria um grande sacrifício, né? Eu acho que seria uma medida de exceção, não seria uma medida jurídica. É um golpe? É que a palavra golpe, ela tem quando a gente fala tecnicamente, ela tem um sentido muito de direitos. Isso é a diferença da revolução. A revolução é também uma interrupção de um governo, a criação de um governo novo, mas para ampliar direitos. Enquanto que um golpe é um governo que suspende direitos, né? Quer dizer, no sentido schmittiano, suspende o direito das pessoas, né? Então não é um golpe? Ele é uma medida de exceção, que é mais típica do século XXI. No século XXI não há golpes. O que você tem é, no interior da democracia, a prática de medidas autoritárias e ditatoriais, né? Que a gente chama medidas de exceção, né? E aqui na América Latina nós temos notado o judiciário e o parlamento usando desse tipo de medida de exceção para interromper o ciclo democrático, né? Ou seja, tem a aparência da legalidade, mas são medidas de exceção. Isso, são medidas que interrompem. Esse tipo de interrupção de mandato democrático tem sido usado contra a esquerda. A persecução a agentes políticos da oposição tem sido usado pela esquerda. Você vê na Venezuela, ela usa medidas de exceção para perseguir seus oponentes e prendê-lo. Usa lá um discurso também de legalidade, o cara cometeu um crime de... Eu nem lembro qual que é o crime que acusa o sujeito lá, mas é um crime tal, mas na realidade a intenção é política e suspende o direito dele à liberdade, quer dizer, ou seja, é uma medida de exceção. Isso não acontece no Brasil, as nossas instituições funcionam muito regularmente bem, mas agora estamos em risco de acontecer. Eu sou contra isso, acho que a gente não deve jogar o bebê, a bacia, a água fora por um problema político conjuntural. Qual será o efeito disso? Como isso entrará para a história, se de fato o impeachment ocorrer? Vai entrar com a palavra golpe, porque é a palavra que as pessoas entendem, e é mais fácil entender, né? Cientificamente ou tecnicamente não é um golpe. E isso seria muito ruim, abre um grave precedente para a democracia brasileira? Eu acho que assim... Vai criar uma ferida, né? Porque o que tem de diferente, por exemplo, do caso do Collor, ou daqui para Honduras, aqui no Brasil, veja que com todo esse ambiente antagônico ao governo, você conseguiu mobilizar contra o impeachment um setor importante da sociedade, inclusive uma parte da oposição ao governo. Gente que não gosta do governo, mas que acabou aderindo vamos dizer, ao movimento contra o impeachment, porque acha que é um atentado à democracia. Quer dizer, isso vai deixar... Vai deixar marcas, vai deixar cicatrizes. Marcas. Tem gente que fala, e tem um discurso que já está ventilando, editoriais de jornais, a própria Marina Silva que vai se reunir com o partido dela, a Rede, pedindo a convocação de eleições gerais, pedindo a convocação de novas eleições. Legalmente isso é possível nesse momento? Em que cenário isso se daria? Isso seria mais uma ruptura, a meu ver, né? Quer dizer, se você fizer isso de uma forma atabalhoada, né? Seria mais uma ruptura, né? O certo é seguir o caminho constitucional, impedir da presidente, o vice-presidente assume. Acho que ele não, politicamente aqui entre nós, eu acho que ele não vai ter vida fácil, né? Mas é o que está posto na Constituição, a gente tem que seguir. A sociedade nossa tem que ter um pouco de disciplina nisso, tem que entender que há uma ordem constitucional que tem que ser observada. Nós não podemos passar por cima da Constituição em cada crise conjuntural. Senão nós nunca vamos ter regras permanentes, nós nunca vamos ser um país sério nesse sentido, nunca vamos dar segurança para as pessoas, para a sociedade, para investidores, para as relações humanas.
É muito ruim isso. O senhor acha que o custo disso é maior do que, por exemplo, respeitar as regras, como o senhor diz, na sua opinião, do jogo democrático e manter o atual governo, mesmo com a recessão, mesmo com o desemprego, mesmo com a falta de sustentação política? Olha, eu acho que nós vamos ter um monte de problema mantendo o atual governo. Eu não gosto das medidas governamentais que têm sido adotadas desde o início desse mandato. Acho que são medidas negativas, acho que o governo está errando muito. Mas isso é uma questão. A outra questão é você preservar a democracia e a Constituição. Nós não podemos, a cada crise conjuntural, arrebentar esse sistema e querer ficar criando discursos de legitimação para passar por cima dessas regras. Quer dizer, eu acho que o custo é muito maior para a sociedade. Porque a história vai rever e vai punir esse discurso. Esse discurso isso talvez sem dúvida, não mas fica isso sem claro dúvida, agora. mas o prejuízo para o país é muito grande no médio e longo prazo. Né? Passa aquela impressão de república de banana, não é só impressão, ela passa a ser uma república de banana, né? Porque daí a norma maior é superada a qualquer crise conjuntural, qualquer jogo político. Nós temos que nos habituar a ter presidentes em momentos de baixa popularidade. Isso é de baixa legitimidade, isso é normal de qualquer democracia. Não há democracia no mundo que não tenha isso constantemente. Mas não é isso que legitima a gente romper uma regra constitucional. O recall talvez fosse uma forma de superar crises maiores nesse sentido de baixa popularidade. Né? Mas aí seria uma forma normal, estaria previsto na Constituição, é institucionalmente adaptado, não tem que ficar criando esse tipo de fraude jurídica, de criar discursos de legitimação para poder legitimar intenções políticas, quer dizer, muito mais comum, muito mais razoável. O governo muitas vezes usa um discurso mais superficial e até político, né, por excelência, comparando esse momento com o que o Brasil viveu às vésperas do regime militar em 1964. O senhor vê semelhanças desse atual período histórico com algum outro, com 64 ou com algum outro período da história? Qualquer vez que você fala em exceção, há semelhanças, quer dizer, você está falando em superar por algum tipo de violência o direito. Né? Então, há semelhanças. Agora, há também, as diferenças são muito grandes, a diferença entre o século XX e o século XXI. No golpe de 64, o que houve foi uma assunção do poder por um estamento estatal, que eram os militares, que estabeleceu um governo de exceção, ou seja, um governo que suspende os direitos a título de combater o inimigo, era o inimigo comunista. Né? Isso é algo que foi típico no século XX. Começa esse modelo com o nazismo, é um modelo inspirado, o paradigma desse modelo foi criado por Carl Schmitt, um jurista que sustentou a estrutura de Estado do nazismo, na sua teoria. Né? Então, esse paradigma ficou como de todas as ditaduras do século XX. Com vamos dizer, a universalidade da democracia do século XXI, isso não existe mais, mas não é que o autoritarismo acabou. Você tem uma coisa mais sofisticada. Tem uma forma, você tem medidas de exceção no interior da democracia. O Patriot Act nos Estados Unidos, que permite tortura com método de investigação, as leis de antiterrorismo na Europa. E aqui na América Latina, o que se tem observou-se isso no Paraguai, em Honduras, e mesmo nos governos de esquerda como a Venezuela, é a utilização da jurisdição do judiciário para, ou em apoio ou como agente mesmo, estabelecer a medida de exceção. Essa medida, vamos dizer, que suspende direitos. E é interessante, e tem que ficar claro que esse expediente é usado tanto pela direita quanto pela esquerda. É uma situação, a exceção tem sido usada, quer dizer, a quebra de normas e a violência da exceção tem sido usada pela direita e pela esquerda historicamente. Cuba, por exemplo, é um governo que diz que, a título de combater o inimigo norte-americano, que provoca ele com um ato de embargo, né, suspendeu os direitos fundamentais na ilha há 50 anos. Até 50 anos. Né, e com um discurso de provisoriedade. Não, isso é só enquanto durar aqui a luta com os Estados Unidos, depois a gente volta. Quer dizer, em suma, a esquerda utiliza também... A exceção, ela é um instrumento de uma técnica de governo, vamos dizer assim. É que ela se coloca muitas vezes como vítima, né? A gente tem a impressão que é um expediente mais facilmente usado pela direita. Não é legítimo isso. Agora, aqui no Brasil, sim. Eu acho que aqui no Brasil a esquerda tem sido vítima de medidas de exceção. Acho que pode-se colocar isso. Mas, por exemplo, na Venezuela, não. É os segmentos mais à direita, né? que têm sido vítimas. Professor, vou pedir licença um minutinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Pedro Serrano. Professor, bom, só estamos falando sobre impeachment, porque é basicamente o que interessa durante esse programa todo. Na sua opinião, como se chegou a esse ponto de radicalização do debate, em que há basicamente uma interdição do diálogo e se parte para o confronto físico e verbal na internet e nas ruas? Olha, isso aí é um fenômeno mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, já houveram pesquisas de instituições sérias demonstrando que lá, por exemplo,
a questão racial, que sempre foi o que mais chamou a violência no debate público, tem sido superada pelo debate ideológico partidário. Quer dizer, então, em certa medida, é um fenômeno mundial isso. Aqui no Brasil, bate com uma, vamos dizer, esse fenômeno tem uma tipicidade própria, porque pela primeira vez na história, a meu ver, nós tivemos um governo de real feição social-democrática, né? Tivemos governos com aparência, ou próximos a esse modelo, no momento, vamos dizer, com Getúlio, né, com Jango. Jango praticamente não governou, ficou pouco tempo no poder. E tivemos aí um período longo do Partido dos Trabalhadores no poder. Isso acirra, né, quer dizer, porque não é da tradição da nossa sociedade ter esse tipo de modelo político. Vamos dizer que esse partido, no exercício do poder, deteriorou ou não cumpriu certas promessas, vamos dizer, de valores que ele tinha. Por exemplo, havia uma promessa ética no PT e ele não conseguiu, de fato, cumprir essa expectativa e essa promessa ética que ele virava, que ele prometia. E uma parte do seu eleitorado aderiu ao PT não por essa dimensão social-democrática dele, mas por essa dimensão dessa expectativa ética que ele gerava. Que no começo do governo Lula foi a classe média, basicamente, que elegeu Lula, não tanto parcela, as camadas populares. Ele teve um apoio da classe média significativo, né? E que exatamente aderia por conta desse discurso, vamos dizer, ético moral tal. Né? E ele perdeu essa bandeira, vamos dizer assim, né? Isso é também algo corrente. A esquerda na Europa, quando assume o poder, também ocorre esse mesmo processo, né? A social-democracia na Europa tem esse mesmo processo. Ela surge do movimento dos trabalhadores, dos sindicatos, né? Briga na rua, essas coisas que nós vimos no Brasil no passado, 79, 80, quer dizer, manifestações públicas, etc. Tal, e acaba se transformando em partidos, e esses partidos acabam chegando ao poder. Ao chegar ao poder, tem esse tipo de problema. Isso se é da natureza humana. Escândalos de corrupção. Porque isso é da natureza humana. Isso ocorre na direita, no centro, na esquerda. As pessoas às vezes falam, não, mas ditadura militar não havia tanto. Havia tanto ou mais. O problema é que quando um jornalista noticiava algo, ele era torturado. Então, ou seja, as coisas eram censuradas, as notícias eram censuradas. Então, você não tinha tanta percepção da corrupção, mas a corrupção existia tanto quanto. O que aumenta, assim, vamos dizer, na nossa sociedade é com a democracia começa a se aumentar a percepção da corrupção. A investigação, a então, transparência. Isso gera um problema, vamos dizer, que é um erro do governo. E, ao mesmo tempo, eu acho que há uma intolerância das nossas elites, vamos dizer assim, com qualquer forma de flexibilização, vamos dizer, do poder dela. Quer dizer, porque efetivamente houve. Primeiro que o pobre passou a ser um agente político, que é raro na nossa história. Quer dizer, ele deixa de votar por influência a empregada doméstica deixa de votar por influência do patrão, etc., e passa a votar pelos seus interesses. O sujeito que mora lá no interior do Nordeste passa a votar pelos seus interesses. E não pelo do coronel. Né? Isso. Então, isso gera uma mudança da estrutura de poder do Brasil, que, obviamente, implica em perda de privilégios, potencialmente, pelo menos. Então, isso gera Tem uma reação conservadora. Uma reação conservadora. Mas, por outro lado, fica muito claro pela perda de popularidade da presidente Dilma Rousseff que mesmo as camadas mais populares em todas as regiões do país pararam de apoiá-la. Mas porque houve a construção de todo um discurso, eu creio. Né? E porque eles perderam... Por erros do governo. O governo errou muito. O governo traiu. Agora, esse último governo traiu suas propostas. Ele apresentou para a sociedade uma proposta para ser eleito e estava realizando outra. Foi um estelionato eleitoral? Como a oposição alega? Não, a eleição é assim mesmo. Assim, político é isso mesmo. Quer dizer, no eles mundo inteiro. Mentem. Né? Eles não têm assim, muita fixação com a verdade. Não é muito a ética, uma ética política, mais flexível. Mais flexível. Né? De Desde ordem. Maquiavel se aponta Exatamente. isso. Quer dizer, não tem muito essa coisa. Então, mas, de qualquer forma, ela fez isso. Quer dizer, então, ela errou muito. Mas o que há no Brasil hoje, eu acho que é por um discurso midiático, a construção daquilo que Hannah Arendt, num livro dela que chama Origens do Totalitarismo, ela chamava de ralé. Essa ralé da Hannah Arendt não significa uma extração social muito baixa, não é o pessoal pobre, etc. Ela é um resíduo de todas as classes, do rico, da classe média, do pobre, que se junta por uma visão de mundo que cresce num determinado momento histórico. Isso está ocorrendo no mundo inteiro, aqui no Brasil também. O que é essa visão de mundo? É um descrédito na política, na democracia e no direito como forma de solução dos problemas públicos. E uma crença na ordem. Passa a se acreditar na ordem, na autoridade como forma de solução dos problemas públicos.
E se acredita que uma pessoa, um estamento social, um líder ou um estamento que lidera, tem a capacidade de representar essa ordem. Isso ocorreu um pouco no golpe de 64, é uma semelhança com o momento atual, com os militares. Hoje ocorre com a figura do juiz, do procurador, do delegado. Mas o populismo também não é o outro lado da moeda disso? Porque também é uma aposta muito grande na centralidade de uma figura, até como um pouco como salvadora, né? Que foi o que aconteceu com Lula ou com Chávez na Venezuela. Eu acho que não. Acho que Chávez sim, porque você vê que ele permanece no poder muito tempo. O Lula respeitou as regras democráticas. Ele ficou aquilo que a Constituição determinava para ele ficar. Ele não apostou na postura do personalista. Quer dizer, eu defendo a figura do Lula nesse sentido claramente. Ele ter vamos dizer, um carisma, o carisma faz parte da política. O problema é quando o carisma supera o processo eleitoral, o carisma supera as regras democráticas. Entendi. Aí passa a ser uma relação schmittiana, aí passa a ser mesmo uma relação autoritária, né? Professor, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu um artigo ontem no jornal Estado de São Paulo, em que ele diz o seguinte: como fundamento moral para tudo isso, e aí ele se refere ao processo do impeachment, se tem o deslize essencial, a corrupção da democracia sob os auspícios dos governos petistas. Do ponto de vista político, é disso que se trata, e não de imputações pessoais, que é o que a gente já havia discutido aqui. E depois ele parte para descrever o sistema criado pelo PT para se financiar e se manter no poder. Isso também não pode ser entendido como um golpe na democracia? Então, porque isso é um discurso que tem sido criado que eu acho ele falso, de que haveria nos governos do PT, com toda, né, vamos dizer, um sistema corrupto, enquanto nos outros governos era tudo pessoal, era só a pessoa que levava dinheiro, e não o partido, etc. Não era para um sistema de permanência no poder. Isso é falso. Isso é falso. Quem acompanha de perto o Estado brasileiro, eu estudo o Estado brasileiro há 30 anos, sabe que não é assim. Corrupção sistêmica, nesse sentido, sempre houve. Os partidos financiaram suas campanhas como? Quanto custa uma campanha? Quanto custou a campanha do candidato da oposição? Tanto quanto da presidente Dilma. De onde veio esse dinheiro? Né? Veio do dinheiro dele, ele nem tinha esse tanto dinheiro tanto para poder bancar, é óbvio que não. Vem das mesmas empresas. Quer dizer, existe um sistema eleitoral corrupto no Brasil. E esse sistema atinge a todos. Você vê na Lava Jato, interessante, começou a se aprofundar as investigações agora, se chegou a pegar lá na tal da lista do Odebrecht, né? Quer dizer, dos mais de 300 políticos, gente de todas as áreas políticas. De todo o espectro político. De todo o espectro político. Agora, e agora, não sei, deu uma parada, né? Para esse assunto, o juiz Moro resolveu sair fora. Agora, o que o Fernando Henrique Cardoso está dizendo, essencialmente, não é o que está em julgamento, o que está em questão nesse processo de impeachment, não são as pedaladas fiscais, né? Não é esse crime de responsabilidade, mas são os governos do PT. E politicamente tudo que deu errado, e economicamente tudo que deu errado no governo Dilma Rousseff. Quando um deputado vai lá falar o seu voto, decidir o seu voto, não é isso que está no imaginário, não é isso que vai nortear a decisão dele. E principalmente até porque o Congresso é essencialmente uma casa política, por mais que, como o senhor diga, a Constituição estabelece um critério jurídico para o impeachment, mas de alguma forma isso não fica escanteado ou em segundo plano, o ingrediente político não é maior? Isso é um erro, né? Isso é parte da corrupção sistêmica. É o deputado votar não pelo que a Constituição determina, ou seja, não pelo interesse público. O interesse público não é algo interesse do povo imaginário, que eu imagino que a sociedade quer. Interesse público é o que a Constituição determina, né? E a Constituição determina um dado procedimento. Quer dizer, ele nesse momento ele não age como estadista. Ele não age como um homem de Estado, o deputado. Ele age lá a sua compreensão do que é o momento político, pelo que ele entende como erro. É óbvio que o cara da oposição vai sempre entender que tudo é erro, até quando acerta, né? Quer dizer, então, ou seja, ele vai fazer valer a sua compreensão pessoal política em detrimento do interesse que a Constituição, que representa o povo, é a Carta do Povo, determina para ele. Então, isso é parte, a gente tem que ver que isso é se substituir o interesse público maior pelo meu interesse público particular, pela minha visão particular, é parte da corrupção. É você se apropriar do público no sentido privado. Então, isto que fala o presidente Fernando Henrique, ele talvez sem perceber, esteja falando exatamente do que eu estou falando aqui, que o sistema está corrupto. Esse deputado que vota assim está dando um voto corrompido. Qual que é a postura dele? Ser um homem de Estado. Esquecer o partido dele, esquecer as particularidades da posição política dele e observar o caso, do seu ponto de vista concreto. Essa presidente cometeu crime de responsabilidade ou não? É esse o papel que ele é chamado a desempenhar nesse momento. Agora, quando ele não faz isso, ele está deixando de exercer um papel público e passando a exercer um papel particularista, privado. Isto é corrupção também. Isso é se apropriar de um poder, de uma autoridade que
povo lhe deu para realizar uma certa função que é pública, e ele desvia essa função e realiza uma função particular. Por exemplo, quando o governo oferece, como está fazendo agora, um varejão, um feirão de cargos e de verbas em troca de votos, ou então da ausência daquela pessoa no dia do impeachment, não é fazer a mesma coisa? Claro, não é a completa desmoralização? isso faz parte do sistema. Que eu estou falando aqui, o sistema político brasileiro, ele é um sistema corrompido. Vai vir outro presidente, é uma ilusão achar que você tirar esse presidente, o outro não vai distribuir cargos, não vai fazer... Porque o modelo que nós escolhemos, inclusive, de gestão do Estado, é um modelo que implica em você ter que ter apoio forte do Congresso. Né? E é correto isso. Só que as pessoas agem dessa forma, é um jeito equivocado de agir. Nós temos que fazer o quê? Mudar o sistema. Com uma bela reforma política que não está em pauta, né? O que entrou em pauta foi insuficiente. Você vê como esse país é gozado. A gente passa por crises profundas e não aproveita dessas crises, por isso que a gente não evolui, para mexer no que realmente interessa. Para que aperfeiçoar o sistema, mudar o sistema. Por exemplo, nesse caso, vamos discutir o recall, vamos discutir a reforma política. Quer dizer, vamos aproveitar da nossa crise, dos nossos problemas, para crescer. Né? Não, melhor discutir o impeachment. A gente fica discutindo dia a dia, quer dizer, não, vamos tirar presidente, vamos. O sujeito fica querendo ele ocupar o poder e não resolver os problemas estruturais do país. Agora, se o governo, como já disse que vai fazer, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, se o impeachment passar na Câmara, o senhor acha que o Supremo deve se posicionar acerca da questão de mérito do impeachment, ou seja, dizer se naquilo, se a presidente cometeu ou não um crime de responsabilidade, ou seria uma interferência indevida em outro poder? Então, eu creio que sim, porque aí nesse caso... Deve se posicionar. Deve se posicionar, porque a função própria do parlamento é produzir leis. Isso é que é próprio do parlamento, para isso que quando ele está exercendo a função de julgar crime de responsabilidade, ele está exercendo o que nós chamamos no direito constitucional de função atípica, ou seja, uma função que não é típica dele. É uma função jurisdicional, uma função jurídica, que é regulada por leis e pela Constituição. O Supremo tem que verificar se a decisão e o processo adotado estão de acordo com essas leis e com a Constituição. Tem gente que discorda disso que eu estou falando aqui, juristas respeitabilíssimos. Até gente do próprio Supremo, né? O ministro Barroso até já disse que não seria respeitabilíssimo. Função Eles discordam do Supremo disso. Eu acho estranho o ministro Barroso falar isso, porque ele diz que chega a falar que o Supremo tem função iluminista em certos textos dele. Né? É que os textos são adaptáveis à situação conjuntural. Eu não sei se o Supremo vai ter, francamente, disposição de interferir nisso, mas, sob o ponto de vista constitucional, não tenho dúvida de que ele deveria interferir. Professor, vou pedir mais uma licencinha, nós vamos para o intervalo bem rápido e voltamos já já. Olá, estamos de volta com Pedro Serrano, que é professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo. Professor, o fato de a presidente Dilma ter nomeado Lula para ministro-chefe da Casa Civil pode ser encarado como desvio de finalidade ou obstrução de justiça, né? Foi interpretado por muitos como uma tentativa para que ele ganhasse o foro privilegiado. Olha, eu creio que se... É difícil esse tipo de coisa. O desvio de finalidade tem que ser provado. Ele não é algo para ser alegado. Inclusive, foi alegado no mandado de segurança. Eu achei estranho o ministro ter aceito, porque o mandado de segurança não cabe prova. O ministro Gilmar Mendes. Não cabe dilação probatória. Então, ele não... Não era um instrumento correto. Adequado, porque o desvio de finalidade, ele precisa ser comprovado. Ele não pode ser algo que você fala, ele desvio de finalidade porque eu acho que foi com essa intenção, né? Os áudios comprovam isso? Os áudios que foram então, divulgados essa que é a minha pelo questão. Sérgio Moro, que é uma outra discussão também. Eu acho que houve uma ilegalidade na divulgação dos áudios e, especificamente, aquele áudio da presidente com o ex-presidente Lula deveria ser anulado, porque não havia ordem judicial vigente na hora que ele foi gravado. Né? Ele foi gravado depois. Agora, existem outros áudios. Ordem. E esses outros áudios eu não tenho como, eu não conheço o processo para saber se esses áudios foram gravados licitamente ou não. Se eles foram gravados de uma forma lícita, eles podem sim ser usados como prova, mas precisa investigar. Isso não é uma coisa que dá para dizer agora se deve ou não, se foi ou não. É muito prematuro dar um ponto de vista desse tipo de coisa. Você tem que investigar. Então, eu acho que o Supremo parece que está tendo uma intenção de investigar. Eu acho que é a postura correta do Supremo. Investigar para verificar se houve ou não intenção ali de, vamos dizer, de nomear, não para realizar uma função pública, mas sim para poder impedir ou de facilitar alguma investigação. Eu tendo a achar difícil isso ser comprovado, porque, na realidade, a nomeação do Lula não impede investigação nenhuma. Né? Quer dizer, ele traz para o Supremo essa investigação. O Supremo não é um órgão politizado a esse ponto. Mas tira das mãos do Sérgio Moro, que é tido como juiz, linha dura, e que manda prender. Mas isso é uma impressão pública, uma impressão da imprensa. Do ponto de vista jurídico, sai do primeiro grau e vai para o Supremo Tribunal Federal.
inclusive sem direito ao recurso do réu, quer dizer, o julgamento muito mais rápido quanto o julgamento, porque não tem direito a recurso, né? Veja quantos anos dura um julgamento que sai da primeira instância até ele ir ao Supremo, né? Enquanto que, nesse caso, já vai direto para o Supremo. As instituições que investigam são a mesma. Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República. Por que o procurador de Curitiba é melhor do que o procurador de Brasília? E, no fim, até pensando agora, o ex-presidente Lula, de fato, está exercendo a sua função política, mesmo sem o cargo. Ele está ali no hotel de Brasília, todos os indícios, costurando os apoios. A impressão que me dá é que o governo estava no desespero, porque está com muito pouco apoio e uma situação desesperante, e chamou o Chapolin Colorado para poder ajudar, né? Quer dizer, chama o homem que é visto como o Pelé deles, o Pelé né? deles, para poder ir lá e resolver a questão. E eu acho que é isso, que é a impressão que me dá. Eu estou tentando ter uma visão sem essa paixão do momento. Acho que as pessoas estão muito apaixonadas, estão muito com a temperatura elevada, né? E isso leva. Veja que depois a gente for olhar para o passado. Quando que alguém imaginou no Brasil questionar uma nomeação de ministro de desvio de finalidade? Se isso fosse possível, toda vez que houve, o que você falou no quadro passado, um ministro nomeado em troca de algum cargo, alguma verba, em troca do apoio no Congresso, tudo isso é desvio de finalidade. Por que nunca anularam essas nomeações? Então, a decisão do ministro Gilmar Mendes ao aceitar esse mandato de Eu segurança achei equivocada. foi Eu achei equivocada por isso, porque primeiro o desvio de finalidade tem que ser provado. E o mandato de segurança não cabe prova. Quer dizer, ele não pode a priori achar que houve medida, né? E segundo, tem um problema histórico, eu estou dizendo. Se a gente a gente sempre achou como sociedade, o Poder Judiciário sempre achou como poder, que nomeação livre é nomeação livre. A presidente vai e nomeia quem ela quiser, né? Nunca foi indagada as razões. Foi nesse sentido, inclusive, que recomendou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, né? Mas ele disse que o Lula deveria perder o foro. Isso é outra questão. Mas, de qualquer forma, sempre foi assim que as nossas instituições encararam, né? Se isso for mudado no caso do Lula, se achar que isso é desvio de finalidade, se achar que tem crime nisso, então vai ter que indagar toda a nomeação de ministro feita em troca de carga. A interpretação é vasta. Professor, o juiz Sérgio Moro foi o herói das manifestações a favor do impeachment. Qual é o risco de, nesse vazio da política, um juiz assumir o protagonismo? É isso que eu estava falando. Eu acho que você deixa de haver povo. Povo não é uma reunião de pessoas, maioria de pessoas, um monte de gente, né? Povo é um conjunto de pessoas que moram num determinado território, mas que adere a certos valores, que descobre a sua identidade a partir de certos valores. E numa Constituição democrática, num Estado democrático como o nosso, esse povo declara quais são esses valores. Quais são? Acreditar no direito, na democracia e na política como forma de solução dos problemas públicos. Quando surgem essas figuras de estamentos públicos, militares ou juízes, seja lá o que for, que viram líderes assim carismáticos, o que você tem não é o povo, você tem aquilo que Hannah Arendt chama de ralé. Ou seja, pessoas que buscam nele, as pessoas que apoiam o Moro não estão buscando justiça, que o judiciário representa, ou a preservação de direitos que o judiciário deveria representar. Está buscando autoridade, o homem que tem a capacidade de combater o crime. Mas é porque aí, né, você também tem uma crise de liderança grave e uma crise de legitimidade na política, né, em que esse povo não se sente representado pela política. São, assim, um dos problemas que gera esse tipo de problema, né? Uma das razões que gera esse tipo de problema. Mas veja como é um erro, a solução dada é equivocada, é uma solução emocional e não racional. É você buscar um juiz, né, a figura da autoridade e da ordem, quando o juiz não é isso. O juiz não combate crime, não é papel dele, é papel da polícia e do Ministério Público, não é papel dele. O juiz, ele é um garantidor do direito, da lei. O senhor acha que o Sérgio Moro extrapola o papel dele nesse sentido ou ele faz um bom trabalho, um trabalho correto na Lava Jato? Eu acho que a Lava Jato começou com um espírito bom, errando no sentido da preservação dos direitos e garantias fundamentais, mas que o espírito era bom, era um espírito que se declarava semelhante a das mãos limpas, quer dizer, você passar limpo o sistema político brasileiro. Mas o que se observa nos últimos tempos é que ela acabou se tornando uma força de investigação, não do sistema político brasileiro, mas apenas de uma força política. É uma investigação seletiva, então, como diz o governo. Acaba sendo seletiva, e eu acho isso ruim, né, para o discurso que foi criado, para a narrativa social que foi criada. Se fosse numa investigação, que fosse levada com discrição desde o começo, sem muita... seria outra coisa. Mas como se criou um discurso público de a novas mãos limpas, deveria ter levado isso até o fim. Mão limpa na Itália não foi contra uma força política só.
arrastou todas as forças políticas. Quer dizer, se fez uma verificação geral. A Lava Jato não vai eventualmente fazer isso? Como se, por exemplo, o Moro agora, quando surgiu a lista do Odebrecht, que era a oportunidade de fazer essa investigação, ele abriu mão, mandou lá para o Supremo, em vez de tentar ele fazer uma primeira investigação, uma primeira verificação, né? Eu acho que não, acho que ela tende, a impressão que me dá, pode ser que eu espero e está errado. Se ela tender a fazer isso, eu acho que ela se legitima. Ela se legitima na medida em que ela ampliar o foco, né? Agora, se ela ficar só como persecução, uma força política, a impressão que tem dado é essa, porque você só vê ele lutando, pegando Lula, querendo pegar gente do PT, você não vê mais nada. E naquela lista tinham outras figuras importantes da política brasileira, com valores, inclusive, muito superiores ao que foi cogitado no assunto Lula e outros assuntos aí, né? Então, eu acho que o Judiciário tem uma resposta a dar aí, né? Quer dizer, eu acho que não é uma resposta do Moro. Tem aí Supremo no meio, não acho que é o Judiciário. Ele tem agora uma resposta a dar para a sociedade. A Lava Jato, então, na sua opinião, não será, em um primeiro momento, capaz de provocar uma verdadeira mudança no sistema político partidário, no combate à corrupção, na maneira em que as coisas funcionam hoje? Se continuar assim, ela vai ajudar a derrubar o governo, ponto. E depois as coisas vão voltar a ser como estão. E ela poderia ter um papel maior? Muito maior. Ela poderia, pela força política, eu não estou falando só do jurídico, pela força social que adotou tudo, de ser uma força que pusesse a limpo o sistema político brasileiro, né? Mas eu não acho que tenha essa intenção, não, viu? Até porque eu acho que o outro elemento, que é a mídia, não quero aqui constranger nem nada, só estou analisando. Não, liberdade de expressão, pode falar à vontade. A mídia, que é o outro grande elemento disso, maior até do que o judiciário, eu não vejo nela a disposição também de passar limpo o sistema político brasileiro, pelo menos os principais veículos. Eu acho que eles vão se satisfazer derrubando o governo, resolvendo essa questão conjuntural e... Então, o que o senhor está dizendo, e até existe uma discussão, né, sobre isso nos bastidores, de que haveria um acordão para que, se Temer assumisse o poder, a Lava Jato seria paralisada, ou pelo menos diminuiria o ritmo. O senhor vê o risco disso acontecer? Ou, por outro lado, a sociedade também não exige esse combate à corrupção, não está muito imbuída desse sentimento, investida nesse sentido? Olha, eu não sei, porque como falou o procurador lá, que é o porta-voz da Lava Jato, aquele Carlos Fernandes, né? Ele falou muito corretamente. Nos governos do PT, inaugurou um novo momento da história política dos órgãos de persecução a crime no Brasil, né? Principalmente Polícia Federal, etc. Quer dizer, que é uma autonomia maior, inclusive para investigar o próprio governo. Isso nunca houve na história brasileira, isso é fato, né? Sempre se utilizou do poder político para obstaculizar vamos dizer, esses órgãos de Estado a realizarem suas funções, né? E isso, quer dizer, eu não sei se saindo agora, derrubando o governo, não vai voltar a essa situação anterior, essa que é a dúvida. Quer dizer, essa autonomia adquirida por Polícia Federal, Ministério Público, neste período... O senhor acha que isso pode ser interrompido? Vai ser interrompido ou vai prosseguir como algo irreversível? Nós não sabemos, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que prossiga. Eu, pessoalmente, sou a favor dessa autonomia investigatória. Acho que é um modo brasileiro que nós encontramos de resolver a questão e que é muito interessante. O que está faltando apenas, eles não conseguem enxergar, esse pessoal da polícia, do Ministério Público, é eles garantirem os direitos das pessoas. Dá para realizar as mesmas funções que eles querem fazer, dando garantia e respeitando os direitos fundamentais e as garantias. Professor, mas isso acho que vai evoluir para isso. Se continuar agindo com autonomia, eles vão evoluir para isso. Vai ser natural, vai ser um aperfeiçoamento que eles vão ter. Você vê que as investigações hoje já são melhores das primeiras que houveram. Então, é uma tendência a melhorar. Agora, para isso, eles precisam continuar tendo autonomia. E é isso que ninguém sabe, o que vai ser no futuro governo. O dia seguinte, uma rápida reflexão sua, a gente tem 2, 3 minutinhos antes do pinga-fogo, uma rápida reflexão sua sobre o que será o governo Temer, se de fato o impeachment passar, ou o que será o governo Dilma, se ela continuar até 2018? Infelizmente, eu sou pessimista. Nos dois casos, nós vamos continuar com a crise econômica e política. Nós só vamos conseguir, talvez, ter uma superação da crise política se o governo continuar em 2018, a nova eleição. Não há outra saída para mim. Antes disso, não? Não. Então, vamos lá para o nosso pinga-fogo. Lava Jato. Uma frustração, eu diria, né? Começou como uma operação bem intencionada, está andando como uma operação de exceção. Sérgio Moro. Um bom juiz que deveria estar mais atento aos direitos e garantias fundamentais. Rodrigo Janot. Um bom procurador-geral que também deveria estar mais atento aos direitos e garantias fundamentais. Teori Zavascki. Um excelente juiz, talvez um dos melhores do país. Eduardo Cunha. Uma figura política muito hábil, muito competente, mas nefasta para o interesse público, né?
Ministro Barroso, e seu comentário de que um excelente o PMDB ministro, no poder... talvez um dos poucos casos que eu vi na vida em que uma pessoa que assume o cargo de ministro é menos do que ele, né? Não acrescenta, ele já era um grande jurista antes de ser ministro. Supremo Tribunal Federal? A esperança, né? Existe ali uma parte do Supremo que é efetivamente preocupada com os direitos fundamentais, né? Então, nessa parte do Supremo há uma esperança. Né? Aécio Neves? Eu acho um político jovem que certamente vai ter muitas chances de ser presidente da República, como todo jovem um pouco assodado aí, querendo realizar a eleição no meio do mandato. Acho que não, tem que segurar um pouco a sociedade. Né? Michel Temer? Eu acho um excelente constitucionalista, acho que se for presidente, uma coisa boa é que ele é um homem bom, é um homem justo. Eu não conheço ele pessoalmente, com intimidade, mas eu conheço muito, talvez o que seja o melhor amigo dele, que é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E o Celso Antônio sempre falou que ele é um homem de caráter, um homem honesto. Então, como pessoa, eu acho que é um sujeito, me parece, excelente. Agora, eu acho que ele vai passar muito problema quando assumir o cargo. Ele não imagina quanto. Fernando Henrique Cardoso? Um grande intelectual, um presidente que fez um bom trabalho em muitas coisas, que também teve seus defeitos, como qualquer governo. É um homem que eu admiro. Dilma? Uma primeira mulher presidente da República, corajosa, de uma história muito bonita, que teve grandes erros agora nesse último mandato, né? Mas que teve uma história muito boa. Acho que se ela sair do mandato agora ou em 2018, ela sai com mais coisas positivas do que negativas. Lula? Um grande líder do país, eu não tenho dúvida disso, um líder histórico, alguém que vai entrar para a história do Brasil como um grande líder, que agora está sendo injustamente perseguido no campo criminal. As questões com o Lula deveriam ser resolvidas na política e não no judiciário. Muito obrigada, professor, pela sua excelente entrevista com a gente aqui no É Notícia. Muito obrigado por ter me convidado. É sempre bem-vindo. E muito obrigada a você por ter nos acompanhado até essa hora. Tenha uma excelente semana. Se você não conseguiu assistir a entrevista toda, não tem problema. Volte ao nosso site, reveja a entrevista, também participe pelas redes sociais. Todos esses endereços aparecem aí embaixo no seu vídeo. Então, uma ótima semana, uma boa noite e até a próxima segunda.